Nossa, vocês é muito bom com isso. Quando que vocês vão deixar de ser covardes em colocar em prática o que você mais faz de bom na sua vida? Nessa trajetória nossa de vida, né, pessoal? A gente conversa com diversas pessoas e a gente vê diversos potenciais, diversas situações que as pessoas podem revolucionar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão em sua volta, da sociedade, do país, e revolucionar, por que não, a vida da família dela. Devido ao medo, né, aos bloqueios que essas pessoas têm, essa dificuldade em colocar o seu dom, colocar aquilo que ela mais ama fazer, de repente mostrar a cara aquilo que ela mais faz de bom. Só que infelizmente a gente vive num país em que as pessoas têm as mentalidades muito pequenas, pessoal. As pessoas elas têm grandes potenciais incríveis, só que as pessoas têm exatamente esse bloqueio, infelizmente. Sendo que elas não imaginam o potencial que elas têm em colocar isso em prática, né? Só que esse conteúdo veio para isso, para tocar exatamente nessa ferida, tocar nesse ponto que eu vi diversos conteúdos nessas últimas semanas e poucos conteúdos fala de forma bem superficial, mas poucos vai a fundo exatamente, né, no mais íntimo das pessoas. Por que, que as pessoas não tomam a decisão de agir, de realizar os seus sonhos? Por que, que elas não iniciam um processo? E aí eu fiquei meditando, pensando, né? E eu vi alguns conteúdos, tudo bem, alguns conteúdo toca em vida financeira, em saúde mental, em vida emocional, enfim, bloqueios emocionais, a gente vê diversas situações. Só que eu quero fazer o conteúdo de uma forma diferente. Eu quero fazer um conteúdo bem prático, didático para todos, para que as pessoas possam usar, colocar em prática isso e desenvolver a sua vida. Porque o objetivo da criação deste canal, especificamente desse conteúdo, é fazer com que vocês melhorem de vida. E por que não, transforme a sua vida. Só que precisamos haver uma disposição sua, pessoal. Porque é importante a gente ter esses conteúdos, esses aprendizado, mas o que é mais importante? Você absorver esse conteúdo e colocar em prática na sua vida. Só que, para isso, eu desenvolvi esse conteúdo para que seja o pontapé inicial da mudança de vida, né, da transformação da sua vida, da vida da sua família e das pessoas que estão em sua volta. Né? Então, sem mais delongas, vamos à introdução do nosso conteúdo. E eu peço sempre, gente, como todos os conteúdos, que vocês foquem nesses poucos minutos, 10, 20, no máximo 25 minutos, que eu peço que vocês desfoquem do mundo aí fora. Esquece que você tem filhos, que você tem mãe, pai, irmãos. Foque nesse conteúdo. Peço que você pode separar a sua aguinha, seu suco, sua bebida, aquela pipoquinha, porque vamos mergulhar nesse conteúdo e pode ter certeza que vocês vão sair de uma forma bem diferente a partir do momento que vocês ouvir esse conteúdo e começar a desenvolver a sua mentalidade, desenvolver como que você vai agir, como que você vai colocar o aprendizado que a gente vai passar nesse conteúdo na sua vida, para ter uma praticidade, né? Colocar esse conteúdo em prática para você desenvolver o melhor na sua vida. Tá bom, gente? E no desenvolvimento desse conteúdo, pessoal, gente, aqui eu tô muito feliz hoje, sabe? Então, sabe, eu acordei uma disposição que vocês nem imaginam. Mas vamos focar aqui nesse conteúdo, pessoal. E para de gravar um pouco, aí depois corta. E
o objetivo do conteúdo que você mais faz de bom, né, na nossa vida. E pode ter certeza, pessoal, que vocês, todos nós, temos um dom. A gente nasceu com um dom. E as pessoas têm a dificuldade. Que às vezes ela fala assim, poxa, Matheus, mas esse dom aqui meu é idiota. O que isso pode influenciar na minha vida, na vida das pessoas? Como que pode? Não. Gente, as pessoas subestimam muito. Vocês não têm ideia da minha trajetória de vida, porque agora eu estou perto de completar 51 anos. Então, nessa minha trajetória eu conheci diversas pessoas. Pessoas que eu conheci lá atrás e que hoje resolveram criar situações e hoje são sucesso, mas tem pessoas que abortaram os seus sonhos, enterraram os seus sonhos e hoje estão com uma vida monótona, parada. E infelizmente isso é muito triste. E por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo. Para quê? Para que vocês, pessoal, a partir de hoje, vocês acordam para a sua vida. Porque você pode realizar coisas extraordinárias na sua vida. Todos nós temos potencial. Por exemplo, na minha família mesmo, tem pessoas que têm diversos potenciais. E eu, às vezes, acabo tocando nessa ferida, batendo nessa tecla. Mas, tem pessoas aqui na minha família que elas têm dom, por exemplo, da culinária, de cozinhar, de fazer bolos, de desenvolver comidas, pratos extraordinários. Só que, o que acontece? Às vezes as pessoas têm medo, elas subestimam. Poxa, Matheus, mas olha, onde eu moro, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho maquinário, sabe? Eu não tenho pessoas para trabalhar comigo. Então, as pessoas, elas não entendem, pessoal, que isso são bloqueios da mente. Porque a mente, na verdade, como eu falei no conteúdo anterior, a mente, o nosso cérebro quer poupar energia. Então, tudo que você vai fazer de novo, ele vai te trazer um desconforto, um bloqueio, um medo para você não agir. Mas isso não é que ele está remando contra você, porque ele é contra você. Não, pessoal. Porque ele simplesmente quer poupar energia. Ele foi criado justamente para isso, para poupar energia. Só que cabe a gente tomar a decisão de fazer algo. E é lógico, a gente, com o nosso conteúdo, a gente não engana ninguém. Quando você inicia um processo de algo novo, de criar uma situação, no começo vai haver um desconforto. Eu costumo sempre dar o exemplo da academia. No começo você vai sentir o corpo dolido, aquele desconforto, mas a partir da terceira, da quarta semana, você já vai começar a ver resultados. E isso é o que vai te motivar a você continuar nesse processo e ter o objetivo que você tanto sonha, o corpo dos seus sonhos. E tanto para você criar um negócio, fazer alguma coisa, empreender, também é a mesma coisa. A sua mente entra em ação, mas cabe a você reeducar a sua mente. Você pode reeducar ela. Então, o conteúdo veio nesse sentido, para que vocês não desanimem mais, sabe? Você tem aquele sonho que está engavetado, que está escondido, coloque no papel, pessoal. Traz aqui para o momento presente e desenvolva. Todos nós temos dom. Tem, por exemplo, na minha família, pessoas que têm dom, por exemplo, de mexer com plantas, com hortas orgânicas. Só que eu bato sempre nessa tecla, toda vez que eu tenho oportunidade, cadê você criar o seu conteúdo? Aí a pessoa, ela fica naquela situação, eu não tenho condições, eu não tenho câmera profissional. Gente, eu gravo no meu celular os meus conteúdos. Então, primeiramente você tem que dar o primeiro passo. O começo vai haver um desconforto, é lógico, mas a partir do momento que você pega a mão da coisa, você começa a desenvolver, você começa a ver que um conteúdo seu tá melhor, cada vez melhor. Por exemplo, o meu conteúdo, se vocês veem há mais de um ano atrás, quando eu iniciei o processo, eu tive diversas dificuldades. Hoje eu já faço com mais desenvoltura, eu tento falar de uma forma mais clara, mais aberta para todos, mas nem todo conteúdo foi dessa forma. Precisou eu dar o pontapé inicial. Eu precisei, primeiramente, tropeçar nas palavras, gaguejar, escolher conteúdos errados, para chegar nesse ponto e continuar a melhorar e passar um conteúdo cada vez mais que identifica com o meu público. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês? Que todos nós temos dom. É só vocês parar, refletir, contar 1, 2, 3, respirar. Pode ter certeza que você tem um dom.
No caso da família, tem pessoas que têm dom na culinária, uns têm dom da horta orgânica, tem pessoas que têm um dom em conversar, em comunicar, tem pessoas que têm um dom, por exemplo, de criar técnicas, por exemplo, para ler livros, interpretar textos, digitar. Tem pessoas que adepta mais à informática. Então não tem segredo, pessoal. Não tem limites para a nossa mente, para o que a gente quer fazer. Mas primeiramente precisa o quê? Haver uma vontade sua. Precisa haver o pontapé inicial seu. Você precisa criar essa coragem, espantar esse medo, esse bloqueio e desenvolver o seu conteúdo. Porque hoje, qual que é a onda hoje do nosso mundo? É a internet, é a tecnologia. Outrora, lá atrás, as pessoas não tinham isso aqui no alcance de suas mãos. As pessoas tinham até um potencial, tinha situações, mas para ela desenvolver o potencial dela, ela tinha que criar uma situação de chegar até a televisão, porque era o único meio de se comunicar, de anunciar o seu produto, né? Ou através de cartões de visita, catálogos, etc. Hoje, o nosso portfólio é o Instagram, o Facebook, é o WhatsApp, é o TikTok, etc. Então, cabe nós usar da melhor forma possível essas tecnologias ao nosso favor. Eu uso hoje o YouTube e uso parcialmente o Instagram. Mas que tal, a partir desse momento, desse conteúdo, pessoal, você pegar esse dom seu aí, esse sonho seu que está engavetado, começar a colocar no papel e desenvolver ele? Eu falo um desafio que eu faço com todos. Eu não creio que todos serão corajosos de fazer isso. Eu desafio vocês a colocar em prática esse dom. Primeiramente, liga a câmera do seu celular, liga o seu celular e fala. Inicia um processo, dá o primeiro passo para você experimentar, ver como que é o feedback das pessoas depois que elas vê o seu vídeo. A partir do momento que você grava o primeiro vídeo, o seu primeiro conteúdo, você já vai ter um feedback, positivo ou negativo. É importante você ter feedback, independente, pessoal, se é positivo ou negativo. Aliás, hoje muitos influenciadores crescem com críticas, com os haters, com as críticas negativas ao seu respeito. Quanto mais você fala da pessoa, quanto mais você desce a lenha da pessoa, quanto mais você fala mal dessa pessoa, mais os haters não têm ideia. Mas ele está cada vez mais alimentando o ibope dessa pessoa. Está deixando essa pessoa cada vez mais famosa, porque ela está falando, não é de um ser qualquer, ela está falando de um fulano beltrano que é influenciador. Então ela está xingando, fazendo críticas negativas, mas ela não entende que essa pessoa, de forma inteligente, ela está usando essa estratégia. Você está criticando ela, dependendo, você está achando que está degredindo a imagem dela. E não. Você está alavancando cada vez mais a carreira dela. Então, tem aquele ditado, fale mal, fale bem, mas fale de mim, né? Então, exatamente isso. Então, as pessoas, elas não percebem essa onda, que está importantíssimo, que é essa onda da internet. E é importante você aproveitar essa onda. Você precisa aproveitar. Senão vai passar o tempo, você vai chegar a uma determinada idade e você vai ver que você não vai ter mais energia para desenvolver algo. Então é importante. Pega esse conteúdo de verdade, pessoal, e coloque em prática. Desenvolva o seu conteúdo. Fale o que você mais tem de bom, o seu dom, e desenvolva. Pode ter certeza, quando você faz o primeiro conteúdo, você vai mexendo os pauzinhos, as situações, para você melhorar cada vez mais o seu conteúdo. Então é importante. É importante sempre, como eu sempre falo, e eu bato sempre nessa tecla, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, gente, porque pode ter certeza que a vida maravilhosa, extraordinária, que foi proposta para você, essa vida já existe, pessoal. Só que o que acontece? Deus já criou essa vida para você. Só que o que acontece? As pessoas, elas têm que ir em direção a essa vida. Ela tem que simplesmente, primeiramente, dar o primeiro passo de ir lá, mexer a maçaneta da porta, abrir a porta e desfrutar daquela vida extraordinária que Deus colocou para ela. Só que Deus já fez a parte dele. Só que cabe a nós fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Tomar atitudes, colocar em prática esse dom. Você só vai saber se esse dom
vai mudar, revolucionar a vida das pessoas a partir do momento que você dá o primeiro passo e dá a cara para bater. Como que você vai saber? Se você está trancado dentro da sua casa num quarto, com puta de um potencial, e o que adianta? Se você não mostra para as pessoas, você não mostra para as pessoas que mais necessitam desse conteúdo. Gente, é uma coisa tão extraordinária que as pessoas nem percebem. Quando você deixa de falar algo, quando você deixa de se pronunciar, de colocar o seu potencial, você está levando vidas a ruínas. Porque tem pessoas que têm puta de um potencial porque você não desenvolveu, você não colocou para fora, não ajudou essa pessoa, infelizmente essa pessoa vai ser fracassada. Entendeu? Então é até uma situação social. Você cuidar da sociedade, cuidar das pessoas, você desenvolver um conteúdo. Porque tem pessoas com mentes brilhantes para desenvolver conteúdos extraordinários que vai revolucionar a vida de muitas pessoas. Só que elas ficam paradas, sabe, bloqueadas com seus medos. E isso não é interessante. O conteúdo veio justamente para isso, para você colocar esse potencial, esse seu dom em movimento e desenvolver não só a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que estão à sua volta e, por que não, a vida da sociedade. Não é, pessoal? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Para vocês verem qual a importância, gente, desse conteúdo, desses poucos minutos de você estar aqui com nós. E a gente vamos entrar no momento chave do nosso conteúdo, que é o nosso momento de reflexão. E a reflexão é a seguinte, pessoal. Quando você vai colocar para fora esse seu potencial? É um desafio que eu faço com todos. Quando? Você já tem que estipular prazo. É uma pressão mesmo, pessoal. Eu estou te pressionando. Porque às vezes tem muitas pessoas que só funcionam assim, com pressão. Com empurrãozinho, não só com empurrãozinho, com empurrãozão. Né? Então as pessoas, elas não aprendem. Às vezes elas precisam levar um chacoalhão. Quando que você vai colocar para fora isso? Esse seu potencial. Você imagina se de repente o seu filho está passando uma extrema necessidade e ele precisa de repente de um conteúdo que não só vai ajudar ele, mas vai ajudar outras crianças. Você não vai se sentir pressionado em colocar isso em prática? Não é? Então, infelizmente, a nossa sociedade está muito carente de muitas situações em relação à vida, saúde mental, em relação a tomar decisões, em sair da CLT. Tem diversas pessoas que estão bloqueadas, estagnadas na sua vida. E quando você deixa de fazer algo, de se pronunciar, de falar abertamente do seu público para essas pessoas, infelizmente essas pessoas vão ser penalizadas. E eu creio que isso não é o que você quer, que você deseja. Você quer ver o bem das pessoas. Então, assim que também eu quero ver o bem de vocês e do meu público. Então, por isso que eu criei esse conteúdo. Então, a reflexão é essa. Coloque no papel esse seu dom. E já estipule metas. Ah, Matheus, eu vou começar segunda-feira, vou começar semana que vem. Mas, gente, lembra bem que a gente está lidando com a nossa mente. Ela quer conforto, sombra e água fresca. Quando chegar no dia, ela vai causar um monte de situações. Eu já estou colocando para vocês abertamente o que vai acontecer. Só que você já tem que lembrar desse conteúdo. Isso é armadilha da sua mente para tentar te bloquear. Para que você não desenvolva. Para que você não coloque em prática o seu sonho e o seu dom. Então, pessoal, lembre bem disso. Tá? Vai haver o desconforto. Mas a partir do momento que você vai fazendo, você vai criando situações novas, aí você vai ver como a sua vida vai tomar um novo rumo, como você vai sentir aquele negócio, a sua mente vai se abrir para novas ideias, novas situações, e pode ter certeza que o benefício você vai ver na sua vida, na vida das pessoas que estão em sua volta, da sua família. E o sucesso pode ter certeza que é garantido. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era nesse sentido. Eu queria tocar exatamente nesse conteúdo. E por quê, pessoal? Eu, no meio de muitas conversas com diversos amigos, a gente vê, pessoal, é que as pessoas não percebem, mas eu adquiri assim, uma experiência nesse sentido de ler mais ou menos os gestos das pessoas, de conhecer exatamente as pessoas. E eu percebo que as pessoas têm realmente
muito potencial. E baseado nesse sentido que eu resolvi criar esse conteúdo. Porque as pessoas, elas desenvolvem, tem duas situações. Ou você vai aprender pelo amor, ou vai aprender pela dor. Nas duas situações você vai aprender. Só que, infelizmente, muitas pessoas aprendem mais pela dor, quando ela sofre. No meu caso mesmo, né? Eu tive que passar por uma situação muito difícil na minha vida, na minha saúde, separação, problemas sérios de saúde, problemas financeiros, para que eu acordasse. Visse, poxa, Mateus, o que você está fazendo na sua vida? Olha para onde está indo a sua vida. E aí, houve um estalo na minha vida, e eu falei assim, não, peraí. Eu tive uma nova oportunidade, Deus me deu mais essa nova oportunidade de viver novamente. E eu pensei, eu coloquei assim, eu falei assim, não, eu não quero viver só por viver uma vida normal. Eu quero ter uma vida extraordinária, uma vida diferente. Ou seja, com condições para criar conteúdos e alavancar a vida de milhares de pessoas. O meu objetivo era esse. Por isso que eu criei esse canal no YouTube. Então, pessoal, eu quero que vocês absorvam de coração. Porque esse meu conteúdo eu crio, pessoal, de coração. É algo aberto que vocês podem ver aqui na minha linguagem, nas minhas palavras, nos meus gestos, que é algo genuíno, que é algo que vem de dentro do meu coração. Então, eu não quero que todos fiquem com a vida estagnada, parada. Então, a reflexão é essa. Eu quero que vocês coloquem no papel, coloquem para fora esse potencial e desenvolvam, gente. Porque pode ter certeza, como eu falei para vocês no início do conteúdo, o sucesso é garantido. Mas precisamos haver uma iniciativa sua, um primeiro passo. E aí você dá o primeiro passo, daqui a pouco você está dando o segundo passo. Quando você vê, você já está mais próximo do seu sonho, em realizar o seu sonho. E assim, quando você realizar o seu sonho, desenvolver, criar algo que você queria de forma extraordinária, você não reter para você isso. Porque isso é a lei da natureza. Você não reter. Você tem o sucesso, e a partir do momento que você tem o sucesso, você tem uma credibilidade, você tem uma autoconfiança de criar situações de ajudar o próximo. Porque o meu objetivo no frigir dos ovos é ajudar o próximo. E aí você possa desenvolver e ajudar o seu próximo. Tá bom? Então, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com as demais pessoas, com aquele amigo seu que precisa tanto desse empurrãozinho, gente. Se inscreva no meu canal, faça comentários na aba de comentários do YouTube. Um beijo de todos aí, fique com Deus, uma ótima semana a todos e com certeza semana que vem estaremos providenciando conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.